Olá, ele já tocava violão aos 14 anos de idade em sua cidade natal, São João del Rei. Depois veio para Belo Horizonte estudar educação física, mas um acidente terminou afastando-o dessa área profissional e fazendo com que a sua paixão pela música fosse a sua verdadeira profissão. Nós estamos falando aqui do nosso convidado Chico Lobo, considerado um grande instrumentista, um grande divulgador da cultura musical mineira, da viola caipira e da cultura brasileira de raiz, de maneira geral, por esse mundo de Deus aí, mundo afora, né, Chico? Como é que veio essa paixão tão cedo, assim, 14 anos você tocava, então você começou a tocar muito antes? Na verdade, a viola caipira ela já entrou na minha vida desde cedo. Eu tenho lembranças de 7, 8 anos do meu pai recebendo as folias de reis na minha casa. Folias de reis são aqueles cantadores que saem na época de dezembro a janeiro cantando o nascimento do menino Deus, uma cultura popular muito bonita. E o instrumento principal da folia era a viola. Então eu me lembro do mestre entrando com uma viola antiga, que as cravelhas eram de pau, de madeira, e para afinar ele tinha que ou cuspir ou jogar cachaça para a madeira inchar e ele afinar. Aquele som me cativou, ali eu acho que eu fui marcado. Depois, com 12 anos, meu pai me deu minha primeira viola, aí com 14 eu já estava tocando, sempre autodidata, sem nunca ter estudado formalmente, mas aprendendo viola no que eu chamo da escola da vida, depois com tantos mestres que eu vinha conhecer espalhados pelos sertões de Minas. E que tipo de música, assim, seu pai tocava? Dá para dar só uma palhinha? Olha, eu me lembro, assim, a primeira música que... O papai sempre foi seresteiro, mas ele gostava muito de música caipira. A primeira música ele me ensinou, ele pegou a viola, ele não tocava viola, mas tocava violão como viola. Afinou e me ensinou isso aqui, ó. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Então ele me ensinava esses clássicos da música raiz junto das sereças, porque eu também acompanhava o papai quando ele saía para serenatas cantando de porta em porta, nas janelas. Interessante você falando isso, assim, desse contato primeiro, porque parece que sempre a viola está unida a uma sociabilidade, a festa, contato entre pessoas, né? Isso sempre me cativou. Depois que eu comecei a tocar viola e fui correr trecho para aprender viola com esses mestres dos sertões, porque uma das formas que a viola sobrevive até hoje, em pleno século XXI, é porque ela tem uma funcionalidade muito grande nas comunidades rurais. E sempre nessa situação de reunir, de mutirão, de festejar. A viola é muito importante em vários folguedos. As folias de reis, os catiras, os batuques, as colheitas de mutirão, as festas religiosas. Sempre na alegria ou também na tristeza? Na alegria e também na reflexão. Porque a gente tem em Minas Gerais, principalmente, que a gente cita que é o grande berço dos violeiros, uma viola e um violeiro que é reflexivo com o seu cotidiano, com a natureza. Por isso a figura do violeiro que pega a sua viola e fica ponteando. E nesse ponteado ele se conecta com a natureza e com os problemas da vida do cotidiano dele. Porque quando a gente lembra, eu me lembro assim, uma que dizem que meu pai, né? Eu não conheci meu pai, mas dizem que ele cantava Noites do Sertão, né? Não há, ó gente, ó não Luar do Sertão. Catulo da Paixão Cearense. É Isso. linda e é triste, né? Que marcou muito, né? É uma coisa... Quer ver? Um trechinho. Sim, Caetano gravou também. Como ela é dolente na viola. É reflexivo também, né? É plangente, uma coisa assim... Por isso que eu realmente. acho que Guimarães Rosa mergulhou muito no sertanejo, no homem rural do Cerrado, de Minas Gerais. Porque para mim é inclusive metafísico a viola. Dizem que a beleza nos aproxima de Deus.
Então, essa beleza reflexiva aproxima o homem do divino. Interessante, né, pensar, porque dizem que Bach, né, tocando lá na igreja, de uma certa forma, inventou um pouco Deus, né, assim, o Deus de Bach, né? E agora a gente está falando do Deus da viola caipira, do sertanejo. É bonito isso, né? É bonito. Por isso para mim, metafísico, é filosófico. Viola é muito mais do que um instrumento. Com todo o respeito a tantos instrumentos que a gente tem na música brasileira, mas a viola, ela mergulha muito na alma de um Brasil profundo. Isso desde a sua origem, quando ela chega de Portugal, na época da colonização, ela foi usada pelos catequistas, pelos jesuítas, para catequizar os índios devido ao seu bonito som. E até então os instrumentos dos índios eram flautas de bambu e chocalhos. Então eu acho que essa relação da viola com uma introspecção do ser humano, com a sua busca num senso religioso é muito forte, mas ela também é de mutirão, é de festa. A viola também é usada para se alegrar. E a gente tem ainda, até hoje, carnaval na base da viola, os fandangos que são dançados. Como é que seria assim Olha, a gente tem no Vale do Ribeira, a gente tem no Paraná os fandangos. Então, por exemplo, as festas de carnaval são ao toque da viola. A gente trouxe para Belo Horizonte já, fizemos 5 anos seguidos o Carnaviola, que era um carnaval ao som da viola, colocando as pessoas para dançar catira, dançar as cantigas de roda. Só um pouquinho, por exemplo, uma coisa alegre da viola. Ai, morena do zóio preto matador, se eu morrer por esses dias, foi seu zóio que me matou. Se eu morrer por esses dias, foi seu zóio que me matou. Ai, morena do zóio preto matador. Coisas alegres que falam de uma forma bonita, inclusive do amor, uma forma muito poética. Isso. Agora, Chico, depois você vem para Belo Horizonte e você, surpreendentemente, eu não sabia, você estudou educação física. Isso, eu vim para Belo Horizonte fazer pré-vestibular, como todo menino do interior. Fiz educação física, fiz pós-graduação em psicomotricidade e pedagogia do movimento. Eu usava muito nas minhas aulas a viola como prática educacional. Para as cantigas de roda, eu trabalhei no Minas Tênis Clube, no Colégio Santo Agostinho, e tocava. Paralelamente, era do Grupo Aruanda, um grupo de danças folclóricas, que para mim foi uma grande escola, e fazia os meus primeiros shows. Até que em 91 para 92 tem a grande decisão da minha vida. A gente às vezes nem tem muita oportunidade de falar isso, porque às vezes o entrevistado quer saber mais da parte artística da gente. Mas em 91 eu trabalhei o dia inteiro e fui então à noite fazer um show na minha cidade, São João del Rei. E voltei de madrugada, porque no dia seguinte eu tinha que dar aula pela manhãzinha. Puxado. E sofri um acidente, eu cochilei no volante. Nossa. O meu carro, assim, acabou, mas a única coisa que aconteceu comigo foi eu ter quebrado a mão. Eu tive que operar, botei parafuso, aí eu brinco que eu sou o único violeiro biônico que tem, e fiquei 4 meses sem mexer a mão. Quando eu voltei a mexer a mão e eu utilizei muito a viola como fisioterapia, eu tomei a decisão da minha vida. Eu achei que ali... Você era especialista em psicomotricidade, então você sabia exatamente, mais ou menos, o que fazer também, né? Aí, ali eu tomei uma decisão muito séria. Não dava para seguir como professor de educação física, não dava para seguir como músico. E, para mim, esse acidente e não ter acontecido nada de mais grave comigo, mas eu ter quebrado justamente a mão, que é o que eu precisava para a minha prática, foi um sinal. Decidi, abandonei os meus empregos e entrei em 1992 para viver do meu sonho de ser violeiro. O que não é fácil. Não foi fácil, para os meus pais não foi fácil, me deram força, mas assim... Porque a apresentação na noite, né? Eu acho difícil, eu entendo, lógico, as pessoas precisam sobreviver, mas não é fácil não. Não é fácil. Então, os primeiros shows eram em bares, participando de festivais, até que eu chego uma outra mudança na minha vida. Em 94, eu conheço aquela que seria minha companheira de vida e minha guerreira,
Ângela Lopes. A gente se conheceu com um mês que ela tinha mudado para Belo Horizonte, ela é carioca, tinha formação em jornalismo e marketing, e paralelo ao trabalho dela, ela se apaixonou com a minha música, começa a produzir os primeiros releases, fazer os primeiros trabalhos comigo. 11 meses depois, casamos. Ela assumiu, então, de vez a minha produção. Aí ela te proibiu de tocar em barzinho. Primeira decisão dela. O que você quer da vida? Você quer ser reconhecido como um artista que mergulha na cultura? Primeira coisa que nós vamos fazer, está proibido de fazer barzinho e vai sair dos festivais. Eu fiquei assustadíssimo. Mas, Ângela, eu já tinha largado meus empregos, que era meu ganha-pão. Agora, o imediato de ganha-pão na música era o bar e o festival. Mas foi a melhor decisão da nossa vida. A dona Ângela é a patroa mesmo. É a patroa. De lá para cá, em 95, lançamos o meu primeiro CD. Mas eu acho que isso a gente podia deixar para o segundo bloco, porque a gente fala melhor. Então, Sim. Um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos com mais sobre a vida de Chico Lobo.